E aí, quebrada, firmeza total. Mais uma aulinha chave aí pra nós. Essa aula de hoje ela é muito complementar à aula anterior, né? Então aqui a gente vai estar já começando a discutir os últimos temas, né? Essa aula e a próxima aula a gente vai estar discutindo os últimos temas aí da globalização, né? Alguns temas aí que são extremamente relevantes, que caem bastante no vestibular, tá? E aqui nessa aula, basicamente, a gente vai falar a diferença entre os países em desenvolvimento. Mas, Vitor, o que é isso? Eu já ouvi falar nisso, eu acho que eu já uma vez ouvi isso na televisão, na rádio, um cara comentou isso na TV, né? Algo que talvez não seja tão novo pra gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, que quando a gente fala de geopolítica, o contexto é muito importante, né? Então, todas aquelas aulas que a gente passou por capitalismo ou por capitalismo é, mercantilista, pelo capitalismo industrial, né? Quando a gente passou também pelo capitalismo monopolista, financeiro, informacional, né? Todos esses momentos de evolução do sistema capitalista, né? A gente vai falar lá nas próximas aulas também de um contraponto a ele, que é o sistema socialista, mas anteriormente focando aqui nesse momento primeiro, né? A gente está falando da evolução do sistema capitalista. A gente fala que houve, né, já no primeiro momento, com o mercantilismo, né, com o advento aí das colonização, quando inicialmente você tinha Espanha, inicialmente você tinha Portugal, você tinha França, você tinha Inglaterra também na América do Norte, né? Você tinha aí diversos impérios, né? Diversos reinos naquele momento ali em torno de 1500, século XVI, século XVII, aí no caso, a gente tem aí um avanço, né, de diversos reinos, né, sobre alguns países para conseguir fazer o que? Atender todos aqueles critérios, né, que a gente discutiu na aula de mercantilismo, inclusive no capitalismo, nesse primeiro capitalismo comercial, a aula de capitalismo comercial é esse ponto que a gente vai retomar aqui primeiro, tá? Então, nesse momento histórico que a gente está constituindo, existe uma coisa importante que a gente aborda naquela aula, que é o mercantilismo. E para atingir os objetivos mercantilistas, né, o que, que a gente faz? A gente faz aí um sistema de colônias. Então, a gente vai extrair metais preciosos, a gente vai reequilibrar a nossa balança comercial, extraindo produtos e minérios e através de um comércio desigual com quem? Com a colônia. Então a colônia entra nesse processo aí de alguém para conseguir trazer riquezas para quem? Para a metrópole. Nesse momento a gente tem a primeira divisão, presta atenção, a primeira divisão internacional do trabalho, ou seja, divide-se os países metrópoles e os países que são colônias, ou seja, aqueles países que têm a administração e o controle sobre uma determinada colônia, e ele utiliza essa colônia para plantar ou retirar, comprar produtos básicos, né, de plantação, extração de metais, ou melhor, né, mais significativamente, metais preciosos, né, essa é a ideia mesmo, metais preciosos, né, para reequilibrar essa balança comercial, beleza? E utilizar a colônia basicamente para reequilibrar essa balança, que é deficitária para muitos países, beleza? Então, basicamente, a gente tem aí essa primeira divisão internacional do trabalho. E por quê? Qual é o critério? A gente já falou isso em alguns momentos, né, nas nossas aulas, mas qual é o critério que se usa para falar esse país é tal país, esse país é metrópole, esse país é colônia? Esse país é desenvolvido, esse país é subdesenvolvido, esse é emergente, esse é em transição. Que porra é essa, irmão? Qual é o critério que se usa? Então, presta atenção. A divisão internacional do trabalho, o critério que ela usa, né, para classificar aonde cada país, cada império vai se colocar,
é em que parte da produção ele se encaixa. Ou seja, no capitalismo comercial você tem duas divisões, a metrópole e a colônia. A metrópole ela se encaixa em que parte dessa produção? Na venda, né, de produtos para a Europa. E que parte a colônia se encaixa nesse processo de venda de produtos? Na plantação e extração. Então, a colônia, em que parte dessa produção? Vamos supor, para o açúcar chegar na Europa, né, que era uma coisa importante nesse período aí, né, o açúcar vendido no Brasil e no Caribe, nas ilhas ali, Açores, Madeira, Príncipe, né, de Portugal. Qual é a ideia ali? Para o açúcar chegar lá no norte da Europa, nos Países Baixos, nos Flandres, como ele chegava lá? Ele era plantado no Brasil, a colônia, ele era transportado por navios portugueses, certo? Até Cuba, e de Cuba eles recolhiam todos os impostos e esse navio ia para o Flandres, o norte da Europa, para ser vendido ali pelos holandeses, né? Refinado e vendido. Então, em que parte desse comércio Portugal se encaixa? Em administrá-lo e arrecadar impostos e vendê-lo, transportar esse produto para a Europa. Em que parte o Brasil entra, a América Portuguesa, melhor dizendo, em que parte ela entra? Na extração dessa cana, nessa plantação e extração de cana-de-açúcar, do melado, a produção do melado. Né? Então, a Divisão Internacional do Trabalho, ela usa o critério, basicamente, que é em que parte você se encontra nessa produção. Vai ficar melhor quando a gente for falar agora do industrial. Então, essa é a primeira divisão internacional do trabalho. Você tem a formação das colônias e a formação das metrópoles, né? Cada um em sua casa, cada um em sua parte na produção, né? Coisas que são complementares. Você vê que elas não são indissociáveis, elas são complementares. Uma lucra, uma controla e a outra é subordinada e tem que fazer o tipo de economia que a metrópole propõe, beleza? A segunda divisão internacional do trabalho ela surge com as mudanças que a Revolução Industrial que ocorre no século XVIII na Inglaterra, na metade do século XVIII ao início do século XIX, mais ou menos em 1760, 1750, né? Aproximadamente aí, certo? Ocorre uma mudança aí de uma mudança da da manufatura para a maquinofatura, lembra? A gente discutiu isso nessa aula também, do capitalismo industrial, e isso é um critério, tem um critério para separar de um para outro, né? Isso a gente vai discutir lá, não vou trazer de novamente, tá? Então, se você tem dúvida nisso, veja aquela aula, é importante, tá? Então, basicamente, a gente tem aí essa mudança, e isso faz umas mudanças estruturais e sociais extremamente grande. Então cria-se aí uma nova função, abre-se aí um novo leque de função para os países, para alguns países, não ser só colônia, mas agora ser também um país contribuinte ali, parte do império, né, que a gente vai dizer aí do imperialismo. Surge aí a necessidade de abastecer essas indústrias que vão fulminando aí na Revolução Industrial Inglesa, na Alemã, na Bélgica, nos Estados Unidos, né? Os países que vão se industrializando, a França tardiamente. Então você começa a surgir diversas indústrias que elas necessitam de matéria-prima para mover, né? Qual seria, no caso, recursos minerais, no caso de carvão e posteriormente mais para frente de petróleo. Né? Então, para extrair esse carvão, esse petróleo, necessariamente a gente precisa de locais que tenham esse recurso em abundância, né? E todo o recurso ele já estava sendo extraído de uma forma exaustiva no território europeu e americano, norte-americano. Pensilvânia, né, nos Estados Unidos, extraía muito carvão, né? Tinha várias carboníferas ali. E nesse momento a gente tem aí um processo, né, de busca desses recursos e inclusive de um mercado consumidor
em outros países, né? E aí a gente tem o que? A partilha da África, né? O neocolonialismo ali na Ásia, na Oceania, né, na Austrália, ali naquela região ali, beleza? Então, basicamente, a gente tem aí que essas mudanças elas são extremamente estruturais, ela muda, é uma revolução. A gente discute até esse conceito de revolução na aula, né? Ela é uma revolução, ela dilui todas as bases, os pilares que sustentavam aquela sociedade, e ela cria novos pilares, né? Então surge aí a necessidade de dividir, fazer uma nova, agora uma segunda divisão internacional no trabalho. A gente falou da primeira, agora a gente vai falar da segunda, certo? Né? E surge essa necessidade. Essa segunda divisão internacional no trabalho, ela surge aí onde você se divide em países industrializados e países, né, que extraem, né, que servem como extração de minerais para esses países industrializados, para essas indústrias que tem nesses países industrializados, certo? Então aí a gente tem o início daquilo que a gente vai chamar de imperialismo, de neocolonialismo, beleza? Só que com o fim desse cenário, né, com o fim, aí a gente está dando uma parte de introdutória, né, que a gente discutiu nas outras aulas, só que é fundamental para a gente entender esse processo de uma forma mais alinhada e não jogada, né? Então, a partir desse momento aí que a gente tem essa ponte construída, né, da primeira divisão internacional do trabalho, a segunda divisão internacional do trabalho e o critério que é utilizado aí, né, que é que parte da produção você se encontra, você produz, você tem a indústria no seu país, você produz produtos maquinofaturados, né? Você produz produtos elaborados ou você só extrai carvão e produtos alimentícios? Né? Em que parte você se encontra? Né? Você é um país industrializado ou você é um país que é refém do imperialismo europeu? Certo? Em que parte você se encontra dessa relação? Certo? E aí que se divide aí a divisão internacional do trabalho. E que parte desse trabalho você se encontra? Beleza? Esse é o critério, essa é a ideia, tá? Então, qual que é a fita? Basicamente, no final da década de 40 e 60, né, começa aí com o final da Segunda Guerra Mundial, né, começa a ter e o início da Guerra Fria, né, entre Rússia e Estados Unidos, os grandes dois vencedores da Segunda Guerra Mundial, começa-se a ruir aquele sistema que foi construído no neocolonialismo, porque as grandes potências europeias elas estavam destruídas, devastadas pela guerra, certo? Só tinha duas grandes influentes nesse momento, a Rússia, a União Soviética, para ser mais conciso com o termo, e os Estados Unidos. Beleza? Então, nesse momento aí, onde a gente tem aí as grandes potências europeias perdendo protagonismo, né? A Inglaterra é muito lesada na guerra, a Alemanha é muito lesada na guerra, né? Ela sai como grande perdedora e, inclusive, responsável pela guerra, né? Pelas duas guerras, né? Tanto a primeira como a segunda. Então, nesse momento, a gente tem aí que aqueles países que antigamente eram controlados por esses impérios, eles começam a ter uma certa autonomia e começam a se articular para se tornarem independentes dessas metrópoles, independentes desses países imperialistas. Então começa a surgir na década de 40 e 60 diversos movimentos eclodem, tanto na África como na Ásia e na Oceania, processos de descolonização. Né? Então surge esse novo processo. E quando surge isso, né, a União Europeia que surge depois, né, já nesse contexto aí de pós-guerra, né, de Guerra Fria, ela começa, presta atenção no que eu tô falando, ela começa a, dar mais atenção a esses países que estão eclodindo, que estão se tornando independentes desse imperialismo, né? E a partir disso, a gente tem aí um processo
que a gente vê que existe uma certa diversidade dentro desses países, dentro dessa diversidade de realidade, no caso, dentro desses países que a Europa colocava eles todos como colônias. Então, existem colônias que têm uma condição social diferente de colônias que têm uma condição social pior. Né? Então, assim, não existe uma homogeneidade, não são todas iguais. Isso é extremamente importante para a gente ter um pensamento mais complexo sobre o fenômeno. Tá? Então, a União Europeia, né, os países europeus, os Estados Unidos, eles começam a ver essa heterogeneidade entre eles, né? E eles começam a ver que apresentam baixos índices de desenvolvimento humano também. Né? Então, aqueles requisitos mínimos que os países industrializados, os países desenvolvidos, né? Segundo a divisão internacional, você tinha os países desenvolvidos, você tinha a Rússia, que era os países, que era as suas economias de transição, né? Transição para o capitalismo, né? No final da Guerra Fria em 91, ela se converte aí aos países unicamente desenvolvidos, né? E divide-se essa divisão internacional do trabalho entre países desenvolvidos, países em desenvolvimento, que eram as primeiras antigas colônias, né? Então aqueles países como México, Brasil, Peru, Chile, Argentina, esses países que foram as primeiras colônias lá no mercantilismo, lá no capitalismo comercial, eles se transformam em países em desenvolvimento. E os países a última do neocolonialismo, né, os países que foram colonizados posteriormente por causa das demandas da Revolução Industrial, né, esses países eles são divididos e colocados numa nomenclatura de países em países de menor desenvolvimento, né? Então a gente tem aí uma divisão que até os países, né, que são exportadores essencialmente como o Brasil, Peru e Chile, como países como a China, países como Indonésia, né, Arábia Saudita, né, esses países, todos eles são visto que mesmo que todos eles exportem minério, exportem agropecuária, né, tanto produtos plantados como carne, entre vários animais, existe uma heterogeneidade. O Brasil, a China, ela não pode ser comparada talvez com, com a Nigéria, com a Somália ou com a Indonésia, no caso com a Malásia, por exemplo. Beleza? Então existe uma heterogeneidade entre eles. Então quando eles veem que existe uma diferença muito grande entre esses países em desenvolvimento, eles veem a necessidade de romper essa nomenclatura de países em desenvolvimento em duas subclasses: os países emergentes e os países menos desenvolvidos. Beleza? Então, os países emergentes, como a gente já disse, são os países que basicamente estão com a economia, que foram os países que foram colonizados, basicamente, são os países que foram colonizados no capitalismo comercial, e os países menos desenvolvidos são os países do neocolonialismo. Não precisa decorar todos, tá? Você precisa saber que existe uma divisão entre eles. Ambos são países que têm como grande produtor de riqueza a exportação de produtos agropecuários ou minérios, né? Mas existe uma certa diversidade entre esses países por causa do título, diferença entre países em desenvolvimento. Os países emergentes, como Brasil, Chile, México, né, não só da América, mas de outras regiões também, como também países menos desenvolvidos, né, como a gente já citou alguns. Então, os emergentes, como um exemplo aí, vamos dar o México, ele tem uma economia em rápido processo de crescimento e basicamente eles são industrializados, mesmo que de forma pequena, mesmo que a participação da indústria no PIB seja pequena comparado com a agroexportação, ocorre que ele ainda tem estruturas mínimas de sinais de industrialização, mesmo que poucos, mas tem, né? E
Os países menos desenvolvidos, né, que são os países mais vulneráveis que os próprios emergentes, que emergentes são os países que estão em transição entre países desenvolvidos, são três classes, desenvolvidos, emergentes, países emergentes que estão em transição entre uma economia emergente para uma economia desenvolvida, e os países menos desenvolvidos. Então são três: países desenvolvidos, países emergentes e países menos desenvolvidos, tá? Então eu mostrei aí de onde surgiu esses países desenvolvidos, eles sempre existiram, já desde o primeiro capitalismo, e se constituem magnamente no capitalismo financeiro, no capitalismo monopolista, né? No neocolonialismo eles se garantem ali, muito forte, né? E depois, com o fim da Segunda Guerra, surge a necessidade de romper essa nomenclatura de países emergentes em dois: países emergentes ou países em desenvolvimento, em duas questões: emergentes e menos desenvolvidos. Os vulneráveis, os menos desenvolvidos, eles são vulneráveis, mais vulneráveis economicamente, socialmente, e vulneráveis em questões até de estabilidade, segurança jurídica, né? Então, eles são mais vulneráveis tanto em processos jurídicos como a própria economia do que os próprios países emergentes, né? E eles têm graves problemas socioeconômicos, no caso até de abastecimentos, né? Então, de diversos abastecimentos. Não quer dizer que os outros países não tenham. Essa própria nomenclatura, essa divisão entre países emergentes e países menos desenvolvidos, ele é uma nomenclatura que ele é bem difícil de ser, hoje atualmente ela é utilizada, mas ela sempre passa por novas significações, né? Ela vai passar por mudanças, tá? Então aqui a gente tem um mapa mundial, né, onde a gente aborda essas três aí no contexto macro, para a gente ter uma noção. Então os países desenvolvidos, as economias avançadas, são os países imperialistas, ou os países que se industrializaram primeiro, ou seja, Estados Unidos, estou passando aqui, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, né, Alemanha, Itália, Grécia, Austrália, Japão e Coreia do Sul. Beleza? Então são esses países aí que se destacam mais. Não vou falar aqui dos nórdicos não, mas beleza. Beleza? E esses países são os mesmos países que foram quem? O Japão, na aula anterior a gente falou, né? Ele foi o país mais imperialista na Ásia aqui. Ele invadiu a Manchúria aqui, invadiu a Coreia, né? Os Estados Unidos, ele teve um imperialismo muito característico em todo o planeta, né? Um imperialismo não de guerra de frente, mas um imperialismo mais político, através de golpes de Estado, né? E os países europeus, né? Todos os países que partilharam a África, né? Tem uma foto aqui para a gente lembrar disso, né? Essa aqui é uma foto de uma questão que aborda o neocolonialismo, né? O partilhamento da África entre as potências europeias, beleza? Então, os países imperialistas são os países desenvolvidos. Eles se deram o título, né? Eles se deram o título de países desenvolvidos e de economia mais avançada. Foi eles que deram, tá? Essa que é a fita. Se você concorda ou não, foda-se, irmão. Eles deram para eles isso aí, é isso, né? E os países, as economias emergentes, ou seja, aqueles países que participam do primeiro colonialismo, como o México, aqui, né, toda a questão do México, Guatemala, a gente tem aqui o Peru, Equador, né, Chile, Argentina, Brasil, África do Sul, né, a gente tem diversos países aqui, Marrocos, a Líbia, o Egito, a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é uma exceção, porque a Arábia Saudita ela é uma economia muito avançada, ela vende muito petróleo, só que os outros critérios que a gente usa, que a gente vai falar, ela é bem deficiente, né? Então deixa eu só ver o horário aqui, tem bastante tempo ainda. Então vamos lá. Então, só para confirmar aqui, e esses são os países emergentes, né? Que são
economias de transição, a Índia, a China, aqui a China, né, a Índia, a Rússia, né, toda a Rússia aqui em cima, beleza? E basicamente economia, né, de subdesenvolvimento, né, uma economia subdesenvolvida, certo? Que são alguns países da África aqui, certo? E esses países geralmente eles estão nessa linha de economias subdesenvolvidas porque eles não atingem os critérios, né, de desenvolvimento que o Banco Central, que o Banco Mundial e a União Europeia determina para os países, né? Então muitas pessoas nesses países aqui eles vivem com uma renda média por mês de $2 por mês, menos que $2 ou $2 por dia. Então as pessoas vivem algumas pessoas nesse país, né, sua grande maioria, claro, aqui, né, a gente tem Oman, a gente tem não sei que país é esse, quebrada, tá ligado? Nepal, né, a cidade onde teve o terremoto lá foda também aqui, né, essas cidades, esses países, eles têm, a maioria da sua população, elas vivem com menos de $1,6 por dia, né? Então, assim, é difícil, né? É difícil mesmo. E Madagascar, Somália, né? Então a gente tem diversos aqui, o Sudão, a gente tem diversos países que estão nessa situação, né? Que não atende os critérios de desenvolvimento que é colocado aí pelas potências desenvolvidas americanas e europeias, beleza? Então aqui quais são esses indicadores, né, de desenvolvimento? A primeira delas é a renda per capita. O que é renda per capita, Vitor? Primeira coisa quebrada, ó, todos os dados que eu tirei daqui, eles estão aqui. Então aqui é o site do Banco Mundial, né? Se você quiser entrar aqui, você entra aqui e vai encaminhar você direto para uma página onde tem todos os indicadores. Então tem vários indicadores econômicos, sociais, de comércio, né? Um site muito rico aí de informações, né? E dá pra gente extrair bastante coisa aí dele aí, tá? E, geralmente eu extraio os dados da aula dele, né? Os mais atuais assim, pra gente dar uma continuidade e o vestibular geralmente aborda tabelas que são retiradas desses sites, beleza? Então os indicadores, a renda per capita, o que é renda per capita? É tudo que o país produz dividido pelo número de população. Aí, Victor, um exemplo que a gente falou aqui, lembra da Arábia Saudita aqui? A Arábia Saudita ela produz todo o petróleo, a maioria do petróleo que sai dessa região aqui da Ásia, do Oriente Médio, é ela que tira, é ela que produz, tá ligado? Ele vem por aqui, cruza toda essa região do que eu tô passando mouse e vai para os Estados Unidos e para a Europa. A questão aqui, quebrada, é que a Arábia Saudita ela produz muita riqueza por causa do petróleo, né? Então, ela produz muita riqueza. Só que todos os outros indicadores, a renda per capita na Arábia Saudita é alta. Só que a renda está tão concentrada na mão só dos petroleiros, né, que todos os outros indicadores eles são extremamente altos. Né? Então a renda per capita é alta, só que o crescimento vegetativo é alto. O que é crescimento vegetativo? É uma conta simples, é a quantidade de pessoas que nasceram menos a quantidade de pessoas que morreram. Isso é igual ao crescimento vegetativo. O que é crescimento vegetativo? Você pega o número de pessoas que nasceram em tal dia, 100 pessoas nasceram. Quantas morreram por N fatores? N fatores, né? Quantas pessoas morreram? 50. Então qual é o crescimento vegetativo? Se 100 nasceram e 50 morreram, 50 é o crescimento vegetativo, beleza? Então eles têm um alto crescimento vegetativo, ou seja, nascem muitas pessoas, né? Eles não têm um crescimento populacional, né? A gente vai ver algumas tabelas de etária, alguns gráficos, né, de etários, e aí a gente vai ficar bem claro isso daqui de crescimento vegetativo, a gente vai abordar mais, tá? Mas eles têm altos índices de acesso eles não têm acesso à água tratada, ou seja, um indicador de água tratada, ter água tratada, vai definir se você é um país desenvolvido, um país emergente ou um país
subdesenvolvido como o Nepal, beleza? Então, vai determinar aí, né? Claro que tem vários fatores que determinam, tô falando os critérios que eles usam para separar se você é um ou se você é outro, beleza? Então a gente tem aí a renda per capita, o crescimento vegetativo, o acesso à água tratada. Então essa aqui é uma questão extremamente importante, inclusive na questão de pandemia, né? Como a gente fala para a gente lavar a mão se você não tem nem água tratada para beber, tá ligado? Você fala em álcool gel, se a maioria das pessoas não tem água nem tratada para beber, eu vou trazer uma reportagem para vocês verem isso, então é interessante. Isso daí a gente vai discutir ainda, tá? E alguns indicadores de criança e adolescente, como crianças até 5 anos de idade, né? Então, o baixo peso em relação à altura, então eles pegam a altura da criança, mede com o peso ali dela, e elas têm geralmente baixo peso, então ela deveria ter tanto peso por causa dessa altura, mas ela está mais magra, porque provavelmente falta de alimento, por não ter um cardápio adequado para as condições sociais que ela se encontra, né? Para ela não ter alimento suficiente ou uma alimentação rica em nutrientes para ela, beleza? Então a gente tem aí os indicadores de criança também, tá? Então o baixo peso, o nanismo, que é uma condição aí da falta de alimentação e de uma alimentação extremamente pobre em nutrientes, no caso aí. Então são questões extremamente sociais e relacionadas com questões econômicas que produzem esse tipo de indicador alto, né? Então o nível de nanismo nas crianças é alto, o nível de peso, de baixo peso nessas crianças é alto, e inclusive o nível de mortalidade. Então a gente tem um indicador aí que é extremamente importante. Então, quantas crianças, desde que nasceu de 0 até 5 anos, quantas conseguem passar os 5 anos de vida, passar desse período, né, de inteira subordinação, de inteiro necessidade dos pais, né, por completo. Né? Então a criança de 5 anos ela precisa de você para tudo, velho, para tudo, 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 de 0 a 5 para tudo. Então ter uma atenção não só dos pais, uma atenção do Estado, uma atenção de toda uma comunidade que está ao redor interagindo com essa criança, vendo as necessidades dessa criança, é muito importante para ela que ela tenha uma vida mais saudável e que ela consiga aí exercer sua potencialidade e ultrapassar as barreiras da idade. Né? Então a gente tem essa questão aí da mortalidade. Então a gente tem os basicamente indicadores como a renda per capita, como eu disse, o PIB, toda a riqueza do país dividida pelo número de pessoas, crescimento vegetativo, então quanto aquela população aumenta, quanto mais cresce nela, o acesso à água tratada, se você tem muito ou pouco, o peso das crianças até 5 anos, os indicadores infantis, né? O peso dessas crianças, elas estão abaixo do peso ou não, né? O nanismo e a mortalidade, né? A gente tem uns exemplos aqui focando no Brasil, né? Todos os links das matérias estão aqui embaixo para quem quiser ler na íntegra, tá? Você clica nele, é suave. Então, mais de 9 milhões de crianças e adolescentes de até 14 anos vivem em extrema pobreza no Brasil, ou seja, o que é extrema pobreza? É vivendo com menos de 1,6 dólares por dia. Você pega a quantidade de renda daquela família e divide pela quantidade de número de pessoas, isso dá menos de 1,6 dólares por dia para cada um. Então é uma condição de extrema pobreza, semelhante ao que a gente estava vendo aqui no mapa em outros países. Então quer dizer que existe isso no Brasil? Existe. É que a maioria da população não está nessa condição, né, dos 230 milhões, né? Mas grande parte ainda, inclusive das crianças, que é extremamente vulnerável a essa situação de desigualdade social e pobreza, ela está nessa condição. Então é importante, né, que a gente tenha um pensamento complexo e que a gente não ache que o Brasil, por estar sendo um país emergente, que ele não existe isso no país, velho. Isso é uma alucinação total, tá? Então é importante aí. E, inclusive, se esses indicadores continuarem aumentando, como é a tendência do que está acontecendo no Brasil, todas essas publicações que eu tirei são de 2019, tá? Então, bem atuais, certo? Então, se esses indicadores continuarem aumentando, a gente tem condição, sim,
de regredir segundo os critérios aí utilizados pelos países desenvolvidos. Tá? Então é importante que a gente tenha atenção sim a essas condições, esses indicadores na nossa própria sociedade, beleza? E nas outras também, beleza? Mas na nossa é muito importante aí, por a gente estar tendo contato direto social com essas pessoas, irmão, beleza? Então, além disso, o IBGE, né, todos esses dados foram tirados de feitos por institutos e foram dados tirados do IBGE, então do Instituto Brasileiro de Geografia, tá? Então é um instituto extremamente respeitado aí, desde a proclamação da República aí, um bagulho miliduca, tá? Então o IBGE e a mortalidade infantil cai no Brasil, mas segue longe de padrão desenvolvido, então assim, a taxa ficou entre 12,4 a cada 1.000 nascidos. Então, a cada 1.000 nascidos, 12,4 morrem antes dos 5 anos de idade, né? Mas essa taxa, ela é comparado com o Japão e com a Finlândia, que tem uma taxa de 2 por 1.000. Então, a gente tem em torno aí de 10 crianças a mais do que esses países que são considerados como países desenvolvidos. Ou seja, o Brasil, que é um país emergente, ele está longe de alcançar esses 2.000 ou zerar a mortalidade infantil no Brasil, que é um dos indicadores que a gente tratou aqui, beleza? Então, para a gente ter uma concepção melhor aí, mais elaborada. E ainda, né, aqui é muito importante, ainda mais para essa questão de pandemia, então vocês podem ver as reportagens na íntegra, quem quiser ler, é tranquilo, tá? São bem curtinhas, inclusive, né? Então, quase 35 milhões dos brasileiros não têm acesso à água tratada, né? Então, a gente tem aí uma questão de saneamento, não só de retirada de esgoto, né? Não é só tratamento que é diferente, você ter acesso à água chegar tratada na sua goma, na sua casa, e você ter um escoamento do esgoto. São coisas diferentes e que não necessariamente elas estão interligadas. Geralmente chega até, às vezes o escoamento do esgoto ele chega em um certo nível, mas a água tratada não chega. Então em alguns lugares chega até um pouco da água tratada, mas o esgoto é a céu aberto, né? Então a questão aí que se a gente tem uma população de 230 milhões, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, ou seja, não tem acesso à água para beber. Você não pode beber a água, irmão. Tá ligado? A sua água, a chance dela estar contaminada é extremamente grande. Porque ela nunca foi tratada. Entende? O quanto isso é grave? Entende o quanto isso é grave numa situação de pandemia e o quanto isso é relevante e quanto isso é pouco abordado nos setores de grande mídia? Então isso é muito interessante para a gente discutir esses indicadores pensando no Brasil, basicamente. Tá? Então aqui a gente tem a pirâmide etária. Tá? Então a gente vai mostrar para você uma pirâmide etária de um país desenvolvido, de um país emergente e de um país pouco desenvolvido ou menos desenvolvido, beleza? Então, os Estados Unidos é um país desenvolvido, ele está naqueles países imperialistas, né? Então, ele tem uma população, essas pirâmides são de 2019, todas que eu tirei desse site aqui, tá? Ele relativamente parece ser confiável e bom, tá? Então, Estados Unidos em 2019 ele tinha 230 milhões de população e a pirâmide etária, o que ela tem aqui? Ela tem a porcentagem nessa linha aqui de baixo, ou deitada, e na linha em pé ela tem os anos. Então aqui você tem pessoas de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos, de 50 a 54 anos, de 70 a 74 anos, de 80 a 84 anos, estou passando o mouse, ó, de 90 a 94 anos, de 95 a 99 anos. Então, quantas pessoas nos Estados Unidos você tem de 90 a 95 anos em 2019? Basicamente, 1,5% dessa população aqui. Vou dar outro exemplo. Quantas mulheres você tem nos Estados Unidos de 90 anos a 94 anos? Isso daqui é em torno de 0,4% desse montante de pessoas. Basicamente, isso dá em torno de 1.300.000 pessoas, tá? Fazendo uma regrinha de 3 aí de cabeça rapidão. Então dá em torno aí, né, pensando que
10%, quanto vai dar aí 5%, quanto daria? Daria em torno aí, né, de 1%, daria em torno aí de 1 milhão e poucas pessoas, tá? Não dá para saber exatamente. Faz o cálculo aí, regra de 3, cuzão, rapidão você chega nisso, firmou? Mas eu acho que é 1 milhão e 300 em torno aí. Então, 1 milhão e 300 pessoas têm entre 90 anos e 94 anos. Porra, Vitor, em tudo isso daqui é poucas pessoas. É, mas eu vou dar um exemplo. Aqui, o que é importante a gente ver aqui nessa pirâmide? É a espessura dessas barras. Ou seja, isso daqui é um país desenvolvido. O que é um país desenvolvido? É que muitas pessoas nascem e não morrem, né? Então 3% de crianças de 0 a 4 anos tem nessa população toda. Isso daqui é interessante por quê? Então, porque a mortalidade infantil ela é baixa, ou seja, as crianças nascem e conseguem ultrapassar os 5 anos de idade e conseguem ir para a barra de cima. Tanto os meninos em azul como as meninas em rosa, né? Ajudando a Damares aí, né? Felizmente. Poderia ter pintado de outra cor, né? Mas não foi eu que pintei, então é isso. Então a gente tem aí os meninos azul e as meninas de rosa, né? E aqui a gente tem aí as crianças que saem dos 9 anos e chegam aos 10, entram nessa torre aqui. O que é importante aqui? A gente comparar sempre a pirâmide etária, ela vai sempre comparar com outra, tá? Então essa daqui, uma pirâmide etária onde você tem pessoas chegando a idades alta, ou seja, uma expectativa de vida alta, né? Tem gente que chega aqui até 100 anos de idade, né? Até 94 anos, você tem mais de 1 milhão de pessoas dentro dessa população. 94 anos de idade é ano pra cacete, irmão. Tá ligado? E eu vou dar um exemplo aqui comparando com a pirâmide etária do Brasil. Olha do Brasil a diferença. Você não tem ninguém que chega a 99 anos. Diferente dos Estados Unidos. Aqui, você tem a metade das pessoas. No Brasil, em torno de 0,2%, né, fazendo a conta aqui rapidão, 0,2% de pessoas que chegam à idade entre 90 anos e 94, nessa população aqui dá em torno de 400 mil pessoas. Né? Então, olha a diferença entre 1 milhão e 300 a 400 mil pessoas. Né? Muito diferente. Por quê? Porque a expectativa de vida no Brasil é menor. A chance de você chegar em 90 anos é muito menor. Né? Então, a diferença entre um país desenvolvido e um país emergente está nas suas pirâmides, é representado também nas suas pirâmides etárias. A expectativa de vida, a mortalidade infantil, né? Então, um país desenvolvido, ele tem uma alta expectativa de vida e ele tem uma baixa mortalidade infantil, o que vai trazer uma característica para esse gráfico de barras bem espaçosas aqui e uma certa homogeneidade. Essas pessoas nascem e conseguem viver relativamente, se manter viva, né, morrendo só a partir bastante assim lá nos 74 anos, né? Elas conseguem viver tranquilamente e começa a diminuir essa população, as mulheres menos do que os homens, né? Elas sobrevivem mais, né? Isso também é abordado nesses gráficos, né? A gente tem aí uma expectativa de vida maior, beleza? Enquanto nos gráficos de uma sociedade emergente a gente tem uma expectativa de vida menor, menos de 1% da população chega a 75 anos e 79 anos, né? Entre 75 e 79. Então, menos de 1%, então baixa parte dessa população. E você tem muitas crianças nascendo, né? Você não tem um controle certo, um controle de natalidade, né? Então você acaba tendo muitas crianças nascendo e a expectativa de vida diminui já aos 44 anos. Né? Então, aos 44 anos aí, para quem estava discutindo a porra da reforma da Previdência, já nos 44 anos de idade já começa a ter uma queda brusca, né, em mortes dessas pessoas, mais no homem do que das mulheres, mas muito parecida, tá? E aqui é a comparação entre uma pirâmide etária do país desenvolvido e um país subdesenvolvido, um país desenvolvido como Estados Unidos e um país emergente como o Brasil. Beleza? Uma economia de transição. Agora comparando um país emergente e um país subdesenvolvido, um país pouco desenvolvido.
né? Então o Brasil e a Somália ali no chifre do continente africano. Né? Então a gente já analisou um pouco a pirâmide do Brasil, vamos analisar agora as diferenças que a gente tem esteticamente. A gente vê que elas são muito diferentes, mas basicamente a gente precisa ver algumas coisas aqui. Primeira coisa, a população do Brasil, a sua maior quantidade ela é entre 30 anos e 34. Então a maior barrinha que expande aqui está aqui, ó, entre 30 anos e 34. Ou seja, você tem uma população jovem muito grande nesses países emergentes. Então nasce muita pessoa, só que você não tem uma população velha muito grande, porque morre muitas pessoas, a expectativa de vida não é alta, certo? Então você tem uma civilização basicamente jovem. No país pouco desenvolvido, né, ou subdesenvolvido, você tem aí uma grande quantidade de jovens, né, em torno de 8% dessa população, né, é jovem, são crianças de 0 a 4 anos de idade, só que já de 30 a 34 anos de idade, você já tem uma mudança, uma redução muito brusca. E para chegar aos 84 anos de idade, é menos de 0,1% da população. Agora, de 84 anos de idade para cima, não tem. São raros os casos, porque literalmente a população não tem condição de ter uma expectativa de alta, condições socioeconômicas e questões produzidas pelo imperialismo. Né? É interessante que essas duas pirâmides elas têm diferença entre elas, mas grandes coisas dos problemas sociais que são apresentados nesses dois países, né, mesmo eles sendo em intensidades diferentes, né, mas os problemas causados são problemas causados inicialmente de uma forma histórica pelo imperialismo europeu e norte-americano, no caso aí, né, do colonialismo no capitalismo comercial e do neocolonialismo no capitalismo industrial aí, monopolista posteriormente, beleza? Então nesse momento aqui a gente tem a diferença. O que o vestibular vai cobrar de você, cuzão? Vai cobrar que você compare, né, as pirâmides etárias, né? Então, se cair isso no vestibular, ele vai trazer uma pirâmide de um país subdesenvolvido, como a Somália, uma baixa expectativa de vida, pirâmides com extensões, barras de 0 a 4 anos de crianças bem altas, então nascem muitas crianças porque não existe o controle de natalidade, só que as condições sociais do país não são favoráveis para você ter uma vida longínqua. Então você acaba tendo aí um falecimento muito forte, uma mortalidade muito grande dessa população pelas questões sociais, consequências causadas pelo imperialismo desses países aí que extraíram e exploraram em grande escala a Somália, o Brasil, esses países que serviram como colônias. Né? E aqui a gente tem aqui a comparação entre um país subdesenvolvido, né, com um país desenvolvido como a Noruega. Né? A Noruega tem gente que chega a quase 100 anos de idade. 0,2% da população chega a 100 anos de idade. Né? Mas né, você vê que a pirâmide ela é muito mais homogênea. Né? Você tem as crianças nascem 0,2% dessa população de homens tem 0,4 anos. 3% tem 5 anos para cima. Então você tem aí uma questão aqui muito importante, que é que ela é muito homogênea, né? Então elas são muito parecidas, as barras são muito paralelas entre elas, né? São muito igualzinhas entre elas. Agora, aqui tendo uma divisão, tendo uma diferença só em altas expectativas de vida, há mais de 75 anos. Tá? Enquanto os países subdesenvolvidos, a gente tem aí um afunilamento, né? A gente tem bases extensas e um afunilamento muito grande aí na parte de cima, na expectativa de vida. Quanto mais alta a expectativa de vida, quanto mais alta é a idade, mais baixa é a quantidade de pessoa nessa população, beleza? Então aqui essas são as referências que eu uso, tá? O dicionário do Bobbio e também o Moreira aí no caso, beleza? Geografia geral e do Brasil e o link para os filmes aí e documentários que eu deixo, tá? Então essa aula é interessante para a gente ter aí essa divisão entre países emergentes ou países em desenvolvimento, então há uma necessidade de dividir eles
pela questão da pluralidade que eles têm, eles não estão em situações normal, né? Quando a gente compara aqui o Brasil com a Somália, um país emergente com um país subdesenvolvido, né? As condições sociais deles não são iguais. Então, a primeira coisa que você precisa entender nessa aula, e é o mais importante, é que você não trate esses países desenvolvidos, todos os países desenvolvidos igual, ou os países emergentes e os países emergentes e os países subdesenvolvidos como uma única coisa igual. Né? Eles são muito diferentes entre eles. Né, eles têm problemas sociais muito semelhantes, só que em intensidades diferentes. Né, o Brasil sofre com grandes problemas sociais, inclusive de desigualdade social, só que países que estão aí, são considerados como subdesenvolvidos, eles também passam por questões sociais extremamente violentas, né, e que merecem um apoio aí, no caso internacional, e de todos os países que puderem ajudar. Beleza? Então isso é muito importante a gente ter essa divisão. A próxima aula, então, a gente já vai começar a adentrar aí aos conflitos de emancipação desses países, né? Então, os movimentos de independência desses países no continente africano e no continente asiático, e posteriormente a gente vai falar da Guerra Fria, né? A divisão entre países capitalistas e países socialistas, e apresentar aí uma alternativa, no caso, para o capitalismo, que seria o socialismo da União Soviética. Beleza? Então é isso, quebrada, tamo junto, é nóis.